O governo do estado informa os produtores rurais para o início do vazio sanitário da soja, que começa dia 10 de junho e vai se estender até o dia 10 de setembro. A medida busca prevenir e controlar uma das doenças mais severas que afetam a cultura e também a ferrugem asiática. Rapaz, é tanto terminho técnico, né? Mas são medidas importantes para preservar o indivíduo. A repórter Letícia Regis vai trazer mais detalhes, então, sobre esta ação. Oi, Letícia, agora sim explica para nós o que significa aí o vazio sanitário da soja aqui no nosso estado. Muito boa tarde. Muito boa tarde, Adilson, mais uma vez, boa tarde a todos. Exatamente, estamos aqui no CPA para trazer mais informações e saber como é que funciona, né, o que é esse vazio sanitário que acontece agora a partir de hoje, né, dia 10 de junho, que vai até o dia 10 de setembro. Serão 90 dias aí que a Idaron estará à frente, né, da fiscalização, e aqui ao meu lado eu tenho o gerente também de fiscalização e de vigilância sanitária da Idaron, que pode detalhar mais sobre isso. Gessé de Oliveira, né? Que está aqui com a gente, nos acompanhando agora. Gessé, como é que vai funcionar? O que é, na verdade, primeiramente, esse período? O período de vazio sanitário é uma medida de cultivo que tem o objetivo de retirar a soja do campo na entre-safra, visando o combate à ferrugem asiática, que é um fungo que ataca a soja e, se não controlado, ele pode até comprometer até 90%, em alguns casos até 100% da produção. Então, quando você deixa a soja em campo nesse período de entre-safra, entre uma safra e a safra seguinte, o fungo usa a soja que está presente no vazio sanitário para contaminar a safra que está vindo. Então a gente estabelece esse prazo de 90 dias em que é proibido ter soja viva em campo. Então todos os produtores de soja, de grãos, nesse período de 10 de junho a 10 de setembro, eles são obrigados por lei a manter o campo limpo de soja. Então sempre que houver rebrotação, porque quando da colheita sempre cai sementes e essas sementes vêm rebrotando dependendo do clima. Então essa rebrotação ela precisa ser exterminada, né? ser gradeada, ser limpa pelo produtor rural. Não pode ter soja viva em campo nesse período. E como a Idaron estará atuando, né, diretamente durante esse período de vazio? A principal atuação da agência Idaron é inicialmente a questão da educação sanitária. É a conscientização do produtor rural do seu papel enquanto ator da medida de defesa sanitária agropecuária que está sendo implementada. E nisso nós temos um resultado muito bom no estado, porque os produtores rurais de soja eles estão junto conosco, já faz alguns anos, se aproximaram da agência Idaron, e nós implementamos essas políticas de defesa em conjunto com eles. Então essa é a principal medida, a conscientização dos produtores, que já existe. A grande maioria dos produtores entende a importância do vazio sanitário para poder conter o avanço do fungo. E, obviamente, em alguns casos a gente entra com a fiscalização. Então, nesse período a gente vai fazer todo o monitoramento via satélite e no campo de áreas que que tiveram o seu cultivo da safra anterior, para verificar se existe ou não rebrotação ou algum plantio não autorizado nesse período. O que acontece com os produtores que não estão atentos a isso, né, e que acabam deixando passar? A fiscalização que a gente faz é um grande mutirão, uma grande chamada aos produtores para que eles se regularizem, né? Então, se está fora do período, não está cumprindo, a gente chama os produtores e olha, vamos regularizar a situação e eventualmente emite aí um auto de infração, mas é só uma questão protocolar. O importante é a conscientização do produtor rural. E o vazio sanitário é a principal forma de combater essa doença ou existem outras formas também? A praga, ela, historicamente no Brasil, ela era combatida com o uso de agrotóxicos. É combatida com o uso de agrotóxicos. Mas isso há 30 anos atrás, né? Então, durante esse período, o fungo ele vai adquirindo resistência aos produtos. E o uso de agroquímicos, né, de produtos agrotóxicos, ele deixou de ser eficiente. Então, foi necessário tomar algumas medidas de manejo de culturas para evitar a que a gente chama de ponte verde. Então, além do vazio sanitário, foi implementado pelo Ministério da Agricultura através dos órgãos estaduais de defesa, no caso do Rondônia e Idaron. Também a calendarização do plantio, onde o plantio ele precisa ser semeado, né? A soja só pode ser semeada num determinado período, que aqui em Rondônia vai de 11 de setembro a 9 de janeiro.
e proibiu também a soja em safrinha. Depois do fim do plantio, né, da safra, você não pode cultivar a soja novamente, porque o nosso período aqui de 8 meses de chuva permite que você tenha 2 safras. Então, foi proibido em 2020 e 2022, 21, 22 e 23 foi o período de transição, em que foi proibida o cultivo de soja na segunda safra, que a gente chama de soja em sucessão. Então, o produtor do estado de Rondônia só pode cultivar a safra uma vez, a soja uma vez, e depois, na segunda safra, ele entra com milho, arroz ou outro cultivo. Então, isso foi muito eficiente, porque ano retrasado nós tínhamos, na safrinha, nós tivemos a incidência de até 85% dos cultivos contaminados pela ferrugem de maneira intensa. Depois da implementação do vazio sanitário, da proibição do cultivo em sucessão, somando ao período de vazio sanitário, nós praticamente zeramos a ocorrência de ferrugem nos cultivos de soja no estado. Perfeito. Adilson, essas foram as informações. Lembrando aos produtores rurais que o período de vazio sanitário começa hoje, a partir do dia 10 de junho, e vai até o dia 10 de setembro. Então, os produtores têm 3 meses que restringe, né, tem essa proibição aí do cultivo da soja viva. Perfeito, Letícia. Muito obrigado pelas informações. O vazio sanitário, o objetivo é justamente manter a qualidade da nossa produção. E a produção de grãos, ela tem aumentado consideravelmente. A soja entra em destaque, está em protagonismo. Agora, muito se dá justamente por essas questões implementadas pelas agências reguladoras e também implementadoras das tecnologias, como é o caso da Emater, a Idaron fazendo a fiscalização, a questão sanitária sendo cuidada com toda a eficiência necessária. É importante também que o produtor siga adequadamente as recomendações. Saibamos que a produção de grãos está contido no grande volume do nosso produto interno, que faz parte da cadeia do agronegócio, da pecuária e tudo mais.